Consegue pensar um refrigerante da cor laranja? E se eu disser uma companhia aérea que é laranja, qual nome vem na sua mente agora? E um banco todo laranja? Aposto que você já pensou. E um plano de saúde laranja? Calma que esse lugar já tem dona. Apresento a vocês a Ampla Saúde. E agora você já sabe, pensou laranja? Pensou no seu plano laranja. Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. Jovem Pan Saúde. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jovem Pan Saúde. Hoje vamos falar sobre um hábito que cresceu bastante no Brasil e também no mundo, impulsionado principalmente pelo boom do esporte, as corridas de rua. Elas são uma ótima aliada para a saúde, ajudam a melhorar a qualidade de vida, aliviar o estresse, controlar a ansiedade. Mas como toda atividade física, exige preparo. Não basta só calçar o primeiro par de tênis que encontrar ali no armário e sair correndo não, viu? Tem alimentação certa, exames preventivos, disciplina, orientação e, claro, um bom acompanhamento médico. Por isso, recebemos hoje a nutricionista e atleta também, Carol Moreno, e o cardiologista Rodrigo Buglé, que também é presidente do Núcleo de Estudos de Cardiologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Vou começar com você, doutor Rodrigo, para a gente entender um pouco, né, o que a corrida provoca no nosso organismo. É um esforço bastante intenso para o coração? Primeiro, bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui. É extremamente importante a gente ter esse bate-papo. E, de fato, sim, a corrida, né? As corridas de rua, como você bem disse, elas vêm tendo um aumento exponencial dos seus participantes, aumento de 10% aproximadamente em cada ano, e um aumento absurdo nessa última década. E, de fato, por ser um exercício realizado de forma contínua por muito tempo, né, isso o torna exaustivo. Né? A gente tem uma média de 3 a 5 horas dessa prática, né, numa maratona, por exemplo, dependendo do perfil de participante. E isso sim vai levar a consequências não só no sistema circulatório, músculo esquelético, mas também cardiovascular. E olha só um dado que a gente traz até para complementar essa nossa conversa. São dados de uma pesquisa que foi publicada pelo site JAMA Networking, que reúne uma série de publicações médicas e também pesquisas científicas. Mais de 29 milhões de pessoas completaram maratonas e meias maratonas, isso lá nos Estados Unidos, entre os anos de 2010 e 2023. Foram registrados 176 casos de parada cardíaca durante essas provas, doutor Rodrigo. Então, assim, diante desses números, né, o que eles dizem sobre a importância de um bom preparo físico para encarar essas provas, um acompanhamento médico e, como eu disse no começo do programa, não dá assim para pegar o tênis ali, primeiro par de tênis e sair correndo. É verdade, Soraya, mas o interessante, olha só, são 29 milhões de pessoas em 13 anos. Esse primeiro trabalho aconteceu de 2000 a 2009, onde foram captados 11 milhões de corredores. Mas isso é muita gente, né? E ter apenas 176 faz com que a gente acredite que o exercício, ele gera saúde para o indivíduo. Sim, né? Porque foi muito poucas eventualidades, e lembrar que dessas 176, não todos morreram, né? Houve, pelo contrário, uma redução importante do primeiro trabalho de 2000 a 2009 e o de 2010 a 2023, uma redução da mortalidade dessas paradas, né, de 71% para 34%, e mostrando que a gente tem 0,54 paradas por 100 mil participantes. Isso é muito pouco, mas faz com que a gente tenha a necessidade, sim, de fazer uma avaliação pré-participação, que seria a ferramenta mais adequada e mais resolutiva para nós mitigarmos esse risco de morte súbita na prática esportiva. Sim, serve de um alerta, né? Claro, e nós temos uma ferramenta com poder médico, ético e legal para fazer com que esse indivíduo tenha
mais segurança para a realização desse exercício. Passar com um profissional médico, seja um médico do esporte ou um cardiologista, para que ele possa, através de um exame físico, exames complementares e essa conversa médico-paciente, entender os riscos que esse paciente, porventura, poderia ter de realizar exercícios de mais alta intensidade. Agora, Carol, você é nutricionista e atleta também, corredora, pode até compartilhar, né, seu dia a dia e, claro, você já sabe até na prática o quanto a alimentação pode impactar no desempenho. Dá para começar a praticar a corrida sem mudar nada na alimentação? Ou seja, isso já é um risco logo de cara? Sim, com certeza. A gente precisa mudar a alimentação, porque muitos casos que eu encontro em consultório, as pessoas comendo menos do que precisa. Então, a gente precisa organizar certinho a quantidade de carboidrato, proteína, justamente para as pessoas terem energia suficiente para completar a corrida, o treino, a prova, enfim. Então, a gente precisa mudar, sim, pensar em micronutrientes também, vitaminas, minerais. Isso é muito importante e as pessoas não levam muito em consideração, né? Então... Só para compartilhar um pouco aí da tua vivência, né? Como que foi você encarar esse exercício aí no teu dia a dia? Você corre, você também pedala, né? Eu já faço isso há muito tempo, eu acho que mais de 12 anos aí. Então eu faço triatlon, né? Então eu coloquei na minha vida assim, sem querer, vamos ver como é que é. E não foi um ex-namorado meu que acabou me trazendo para essa vida. E eu amei, assim, de paixão. A gente estava até conversando antes daqui. Eu falo que eu faço pra gente ter um hobby, né? E eu manter o meu réu primário. A gente não fica brigando com todo mundo. Mas é muito divertido, mas exige muita disciplina. Claro. Né? Então, assim, eu faço 2 treinos por dia. Então, eu preciso comer bem antes de recuperar bem desse treino para conseguir fazer um outro treino. Então, assim, a atividade física em si não é uma brincadeira, né? A gente precisa tomar cuidado porque isso gera consequências no nosso organismo, de maneira geral. Doutor Rodrigo, né? Então, quem decide começar a correr, ou seja, para uma outra prática esportiva que exige muito ali do nosso organismo, né? Tem que começar por onde? Fazer exames preventivos, procurar um especialista, no caso da corrida, um cardiologista, para saber se está tudo bem? Sim, Soraya, o que acontece? A gente tem que deixar claro que o exercício, ele, indubitavelmente, ele protege a todos nós. A gente estava conversando, inclusive, atrás das câmeras, nos bastidores, que tem um trabalho muito interessante, 2 trabalhos bastante relevantes que a gente deve pontuar. E, na minha concepção, a prova de endurance, que é a prova de exercícios aeróbicos de longa duração, como corridas de rua, o ciclismo, o triatlon, a canoagem, esses exercícios de endurance, eles, indubitavelmente, o Tour de France, para mim, é o mais desafiador de todos eles. E para a gente ter uma ideia... Pelo percurso, você disse? Então, é justamente por isso. A gente tem 21 etapas, né, que seria o equivalente a você fazer uma maratona por 21 dias ininterruptos e subir o Everest umas 4, 6 vezes. Está acontecendo nesse momento, aliás, exatamente, né? Uma etapa, eu sou apaixonado pelo Tour de France. E pra você ter uma ideia, eles fazem uma subida de quase 5.000 metros numa etapa. Ou seja, precisa ter um preparo físico muito grande. E olha que interessante, houve um trabalho, há alguns anos atrás, que acompanhou ex-atletas do Tour de France por 65 anos. E a mortalidade por todas as causas foi 40% menor nos ex-atletas do Tour de France do que a população francesa. Nossa. Mostrando que o exercício, ele é um pilar, né, extremamente relevante para a saúde do indivíduo. E um outro trabalho que a gente conversou, né, Carol? Um trabalho de 100 anos de acompanhamento de atletas e ex-atletas olímpicos americanos, seja de Olimpíada de Inverno como de Olimpíada de Verão. Eles tiveram uma sobrevida, ou seja, uma longevidade maior do que a população americana em 5,1 anos. Olha isso. Então, a gente tem que entender que, primeiro, a gente tem que tirar esse recorte do que o exercício, ele faz a pessoa ter risco de morte. Mas a gente também tem que entender que nem todos vão ser aptos a fazer em alta intensidade esse exercício. E aí sim, a figura do profissional médico,
capacitado para atender esse perfil de paciente, ele precisa sim, através de uma conversa que nós chamamos de anamnese, saber sobre o histórico pessoal, né, desse indivíduo, doenças prévias, sintomas, se ele tem dor no peito, se ele tem tontura durante a prática do exercício, uma aceleração, uma falta de ar desproporcional àquele exercício executado, saber se ele tem um histórico familiar de alguma doença, né, uma história de uma morte precoce na família, de um familiar próximo. Lembrar que doenças como a doença arterial coronariana, que foi a que mais matou nesse brilhante exemplo que você deu sobre esse estudo desse grupo que chama RACER, norte-americano, né, capitaneado por um grande pesquisador chamado Aaron Bagish. Esse paciente tem que entender que quando a doença é como a doença arterial coronariana, a gente tem que pensar nos parentes de primeiro grau, né? Pai, mãe, irmão, irmã. E pode ser um fator de risco também, né? Exatamente. E quando as doenças são geneticamente herdadas, como uma cardiomiopatia ritmogênica, como o estandarte delas todas, a gente tem que avaliar as 3 últimas gerações. Então, a gente precisa ter um cuidado especial. O exame físico é primordial, você encostar no paciente, né? Examiná-lo, algo que parece que está sendo esquecido atualmente. E exames complementares, mas um exame essencial, um exame bicentenário, simples, custo-efetivo, chamado eletrocardiograma. Esse exame simples, associado nesse tripé com a anamnese, que é esses questionários de investigativos que nós fazemos na consulta, e o exame físico são os pilares para que, em alguma eventualidade, acharmos algo, investigarmos adicionalmente com outros exames complementares e buscarmos o que pode estar fazendo com que esse indivíduo tenha um risco na prática de mais alta intensidade. E aí, Carol, daí a importância de ter sempre junto com, né, para quem quer praticar, um médico ali, seja um cardiologista, um nutricionista, porque algumas dúvidas também vão surgindo durante o processo, né? E adaptando a necessidade que ele tiver, porque às vezes, como você disse, né, começou na corrida, aí depois vai para uma bicicleta junto, enfim, aí aumenta tudo e aí vai mudando a alimentação conforme vai mudando também a prática esportiva. Sim. Não, dentro da corrida mesmo, né, as pessoas elas tendem a começar com 5 quilômetros, aí elas sempre querem progredir, sim, né? Então, a gente vai tentando aumentar a quantidade de carboidrato, aumentar a quantidade de comida, justamente para a gente conseguir ir dando a energia suficiente para a pessoa, o que ela precisa ali no exercício que ela está gastando, né? Então, a gente precisa sempre estar ajustando. Mudou para uma bike, aí faz bike e é corrida, então já tem que comer mais porque o gasto calórico é bem maior. Então, a gente ajustar tudo certinho é extremamente importante. Isso, a alimentação vai depender do que ele está praticando, a quilometragem, e aí você vai se adequando à alimentação também. Que tipo de alimentos, por exemplo, que um corredor deve comer ali para ajudar até no desempenho dele, né? Carboidrato em primeiro lugar, né, gente? Porque as pessoas, elas não gostam do carboidrato. É sempre o vilão da história, né? Eu falo que eu vou fazer uma tatuagem I love carbs, porque a pessoa já vai saber que eu dou carboidrato para todo mundo, né? Mas as pessoas, elas têm essa questão com carboidrato, acham que vai engordar, só que a gente tem que ver realmente o gasto dessa pessoa, né? Lógico que uma pessoa que tem um gasto calórico um pouco baixo, ele não precisa comer uma quantidade gigante de carboidrato. Mas conforme vai aumentando essas distâncias, 5, 10, 15, 21, até chegar numa maratona, a gente tem que organizar isso muito direitinho, porque baixo carboidrato perde massa muscular, aí perde rendimento no treino, dá outras deficiências. A gente pode ter casos de anemia também por conta de falta, né, negligenciar a alimentação. Pode dar outros tipos de patologia também. E fora a alimentação, suplementar, existe essa possibilidade também? Porque às vezes a pessoa não consegue ter todos ali os nutrientes necessários só comendo, né? Sim. A suplementação, eu falo que é a cereja do bolo, né? Mas a gente precisa, né? Então, a gente pensar em provas de longa duração, a gente precisa suplementar durante a prova. Então, a gente não vai conseguir ficar sair comendo uma banana, por exemplo, porque a corrida em si é um exercício que mexe o corpo inteiro. Então, você não consegue ficar mastigando, a digestão é ruim também. Então, o gezinho de carboidrato, por exemplo, a gente colocar no meio da prova é
super importante. É indicado. Sim, super indicado. Antes e depois não, só antes. O gel é mais durante, porque é uma forma de energia rápida, né? E fácil ali, né? Ele consegue levar durante... Abre ali e só põe pra dentro, né? Mas aí tem os suplementos que a gente usa também que vão ajudar no rendimento dessa pessoa, né? Tipo cafeína. A cafeína ajuda super no rendimento, né? A ter mais disposição e tudo isso. Só que também tem que ser usado com cautela, porque as pessoas também acham que tomar cafeína é ficar tomando 200 miligramas a cada 30 minutos, aí pode dar um piripaque. E água é importante. Super, mega importante. A gente tem a questão do suor, né? Então a gente precisa... Vai desidratando. Isso, a gente precisa repor a água. Só que a gente também tem que pensar nos eletrólitos, né? Então, perda de sódio é muito comum, então a gente tem que analisar caso a caso, porque tem muita gente que soa só água e tem gente que soa muito sais. Então a gente precisa ver quem é a pessoa que a gente está atendendo ali para realmente repor o que precisa ser reposto. E aí, doutor, nesse sentido, né, que a pessoa está ali correndo durante muito tempo e acaba perdendo os sais, ela pode começar a sentir alguns sintomas? Acho que a gente até preparou uma tela com alguns possíveis sintomas para esse corredor, esse atleta, né, conseguir perceber se algum sinal ali não vai bem. Então, por exemplo, se ele sentir dor no peito, tontura, visão embaçada, batimentos descompassados, falta de ar muito intensa, náusea de repente, sensação de desmaio, é hora que ele fala assim, não, pera, acho que é melhor eu dar uma pausa, não vou conseguir chegar até o final, tenho que parar por aqui. Exatamente. Soraya, eu acho que justamente o que vocês colocaram em tela são os sinais que nós chamamos de red flags, para que a gente interrompa o nosso treino, interrompa a nossa participação naquela prova específica e busque, caso você não consiga, peça auxílio, peça ajuda e busque um atendimento nessa prova ou no seu treinamento, porque justamente esses sinais são aqueles que nos preocupam, porque esse indivíduo não poderia estar sentindo isso. Lembrar que, como a Carol bem disse, o acompanhamento multiprofissional, multidisciplinar é extremamente importante. Não é só o médico, não é só exclusivamente o nutricionista, o profissional de educação física, nesse gradual crescimento na intensidade, no volume desse treino também é extremamente importante para o acompanhamento desse paciente. Mas, de fato, esses sinais são os que mais nos preocupam, não só numa prova, mas também no treinamento corriqueiro desses pacientes, desses indivíduos. E hoje em dia a gente vê muito grupo, né, de corrida, e aí um vai ajudando o outro, incentivando, claro, sempre com a supervisão de um profissional de educação física, né, e a galera ali junto vai dando um incentivo para começar pequenininho, vamos lá ali, 5 quilômetros e aumentando os quilômetros. É por aí, Carol? É isso mesmo. Um incentiva o outro, aí um quer fazer a prova que o outro quer fazer, vai fazer, né? Então, assim, é legal, é muito legal você estar dentro de um grupo, de uma assessoria. Primeiro que você tem o profissional ali te auxiliando e mostrando como que você tem que fazer para progredir, mas também a galera ali te incentiva a estar sempre treinando, melhorando, então é muito legal. Todo mundo fala que começou a correr, corrida é viciante, né? A gente escuta muito isso. O bichinho pica, né? Picou, já era. É importante a gente individualizar esse treinamento, né? Tá aí o papel do profissional da educação física justamente nisso, né? Porque o que é bom para mim e intenso para mim, não necessariamente é o mesmo domínio de intensidade para você, Soraya, e para você, Carol, né? Sim, sim. Então a gente precisa de modular esses níveis de exercício, né? Com exercícios contínuos, com exercícios intervalados, com essas planilhas. E aí, extremamente importante o papel da Carol como profissional da nutrição, né? Podendo auxiliar, porque de fato isso interfere importantemente na performance, né? E como você bem disse, esses suplementos, a gente pode dividir os suplementos como suplementos que são medicamentos, né, que também são suplementos como ferro, cálcio, para quem tem osteopenia, por exemplo, né? Então é um suplemento, mas que é tratado como remédio. Suplementos que são complementos alimentares, como a Carol brilhantemente comentou sobre o carboidrato, a hidratação na corrida. E também tem os ergogênicos, que são substâncias que hoje em dia são 5 as grandes principais, que de forma incontestável têm benefício na melhora do desempenho. Então,
É claro que ela não vai servir para todas as modalidades esportivas, uma com viés um pouquinho mais para os exercícios de força, outra mais para os exercícios de endurance, de corrida, né, de exercícios aeróbicos, mas sim, e essa indústria é uma indústria bilionária, né, mas que tem os seus benefícios, sim, com certeza e incontestáveis, né? Sim. Pode falar, Carol. Eu ia falar que sobre os suplementos é uma coisa importante também, a gente individualizar, porque também tem lá o grupinho, aí o fulano toma tal coisa, Exato. o outro quer tomar também. Então a gente precisa ver o que funciona para cada pessoa, né? Carol, falando de alimentação, né? Tem um tempo certo que a pessoa precisa se alimentar e o que comer exatamente antes e depois da prova? Tá. Durante o treino, a gente fala que tem o tempo certo para se alimentar. A gente costuma dizer para tomar gelzinho a cada 30, 40 minutos, mais ou menos, para a gente ter a carga ali de energia durante o treino, né? E a gente priorizar antes do treino sempre fontes de carboidrato, né? Mas aí a gente precisa pensar muito no tempo que essa pessoa tem entre comer e começar a atividade. Se eu vou treinar de manhã e aí eu vou acordar e já vou, a gente precisa de fontes de carboidrato rápido. Então, uma banana com mel, né? Um copo de suco de uva. Aí se a gente entrar nos suplementos, uma palatinose, por exemplo. Então, são carboidratos de absorção rápida, né? Agora, se a gente tem um tempo, vou fazer uma refeição, daqui a 2 horas eu vou comer. Dá pra gente fazer uma refeição mais completa, o pão tapioca com ovo, ou o pãozinho mesmo. Então, a gente precisa estruturar de acordo com o tempo que a gente tem entre a pessoa comer e começar a atividade física. E uma coisa muito importante é o pós-treino, né? Que as pessoas não levam muito em consideração. Tem gente que termina o treino, vai tomar uma cervejinha e tal, né? Isso é o que acontece. Fala, já corri, já treinei, pronto, agora eu posso Deixa ela relaxar, né? E essa parte é a parte mais importante, porque a gente faz a adaptação do nosso corpo no pós-treino. A gente não está adaptando nada ali enquanto a gente está treinando. A gente vai adaptar no pós. Então, fontes de carboidrato junto com proteína de pós-treino são extremamente importantes. Justamente para a gente repor ali os estoques que a gente perdeu de glicogênio, né? E também fazer com que a gente tenha o desenvolvimento de massa muscular, não tenha essa quebra da massa muscular no pós-treino. Que exemplo você daria de pós? A gente pode pensar num shake de whey protein, a gente pode pensar num café da manhã, pão com ovo, se for um almoço, um prato de refeição normal, arroz, feijão, carne. Então, tem que ser completo. E a hidratação nessa parte do pós-treino também é muito importante, né? Muito importante. Lógico que a gente tem que levar em consideração o clima, né? A gente está num tempo que está um pouco mais frio, então as pessoas não têm muita percepção de sede. Fica menos mesmo não transpira sede, muito, né? Mas a gente precisa repor bastante, assim, principalmente as pessoas que são suadoras, assim, né? Que transpiram bastante. Então, a gente precisa repor tanto antes quanto depois também. Então, tanto com eletrólitos também, a gente precisa de fazer os testes do suor, né? O básico é a gente pesar antes e depois, ver quanto que a gente está perdendo ali naquele treino, para ver se a gente está suplementando, bebendo água o suficiente, e repor no pós é extremamente importante. Isso que a Carol falou é importantíssimo, olha que interessante, sobre essa pesagem, né? Muitos não têm esse hábito, mas o praticante, de fato, aquele que faz isso com afinco e que tem o objetivo de melhorar o seu rendimento, eles fazem isso porque essa suplementação, dessa hidratação após o treino, tem uma regra muito simples, básica, né? Que você pesa antes e após a prova. Então, por exemplo, um indivíduo de 70 quilos, ele realizou a prova e perdeu 2 quilos. Ele acabou a prova com 68. Qual seria a reposição? Uma coisa básica para vocês entenderem. Você vai ver esses 2 quilos, a gente proporcionaliza esses 2 quilos para 2 litros e você, em 4 a 6 horas, você repõe 150%, ou seja, 1,5 vezes o que você perdeu em quilo. Então, se ele perdeu 2 quilos, 1,5 vezes isso, 3 litros, e aí ele vai repor esses 3 litros, idealmente, né, uma solução com isotônicos, né, com sais minerais, né, como essas bebidas isotônicas, mas pode ser água também, mas associar com eletrólitos, né, com sais minerais, e ele fazer isso, esses 3 litros, nessas primeiras 4 a 6 horas após a prova. Isso é extremamente importante porque existe um conceito de princípio do treinamento que você tem a queda do seu rendimento, obviamente pelo desgaste do exercício físico, mas o que é muito bem lembrado pela Carol a alimentação, o descanso é o que faz a supercompensação, é o que faz você melhorar o seu desempenho após um treinamento. Então, você continuamente treina todos os dias como um atleta profissional. Se você não tiver o descanso
físico, mental e uma alimentação e hidratação adequada, você não vai ter a supercompensação que é o objetivo de um profissional, por exemplo. E qualquer pessoa em qualquer faixa etária pode começar a corrida? Eu acho que essa pessoa deve se exercitar. Se é a corrida, se é o exercício que mais ele tenha interesse de fazer, porque o mais difícil, e eu vivenciei isso recentemente numa paciente, te digo, foi ontem, inclusive, ela dizendo que ela parou de treinar porque a pessoa da academia exigia que ela que fizesse esteira e ela não gostava de fazer a esteira. Então, eu acho que mais do que a gente determinar uma modalidade esportiva específica, tem que gostar, né? É saber o que ele ama, o que ele tem prazer de fazer. Seja uma dança de salão, seja uma caminhada. Ele precisa, porque o maior risco, pessoal, é nós nos mantermos sedentários. Eu acho que essa seria a mensagem mais importante desse nosso bate-papo. Nós nos mantermos sedentários, essa é a maior e mais grave pandemia mundial. O risco, o gasto público com o sedentarismo é muito maior do que você praticar exercício. Obviamente, claro, com cuidado, com atenção, sendo avaliado e se exercitar, se divertir. Tem que fazer o que gosta, porque senão ficar no sofá é mais fácil. Você fala, não quero ir pra academia, porque eu vou ter que fazer a esteira. Vira uma obrigação. Vira, não pode ser, né? Uma dica, Carol, pra gente encerrar o programa. Você que corre, você que é atleta, é profissional da nutrição, que dica você daria para quem tá assistindo a gente e quer começar a fazer uma atividade física, quer ir pra corrida de repente? Eu falo para começar, simplesmente vai, né? Se tá com preguiça, vai assim mesmo, né? Porque começo é cansativo, começo dói. Olha lá a sua foto aparecendo, aí correndo. Gente, é assim é isso, mesmo, é atleta, tem que ir. Eu tô mais nesse jeito do que nesse jeito que eu tô aqui. Então, assim, eu acho que tem que querer, né? Óbvio, não pode ser nada obrigado, mas tem que dar mais atenção, assim, de tipo, tá doendo, mas eu vou de novo. Eu tenho que ter... Insistir uma disciplina mesmo, né? E assim, ter calma que o resultado vai aparecer. A gente quer tudo pra ontem. Então, ter calma, você vai conseguir adaptar ali, vai conseguir fazer, vai ficar sem dor, nem tanto, né? Dependendo, a gente vai tendo mais dores, né? Mas, assim... é que depois o resultado é muito mais gratificante, né? Qualidade de vida, você consegue passar o dia mais tranquilo. A questão de estresse também acho que ajuda bastante. Então, assim, só vai. É isso, mesmo com preguiça, o resultado depois vai ser recompensador. Não tem jeito, exercício físico é saúde. Com certeza. Fica então um recado para você que quer correr ou começar alguma atividade física. Cuide-se, continue praticando o esporte, claro, sempre com segurança. Agradeço mais uma vez, doutora Carol, doutor Rodrigo, a participação e a você que nos acompanhou. Se você perdeu alguma parte, quer rever outras entrevistas, nosso programa fica sempre disponível no canal do YouTube ou aplicativo da Panflix para Android ou iOS. Se tiver alguma sugestão de tema também, mande um e-mail para nós. Se tiver alguma dúvida, é o saúde@jovempan.com.br. Se cuide, a gente se vê na semana que vem. Tchau. Jovem Pan Saúde. Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Consegue pensar um refrigerante da cor laranja? E se eu disser uma companhia aérea que é laranja, qual nome vem na sua mente agora? E um banco todo laranja? Aposto que você já pensou. E um plano de saúde laranja? Calma que esse lugar já tem dona. Apresento a vocês a Ampla Saúde. E agora você já sabe, pensou laranja? Pensou no seu plano laranja.